Olá, meu nome é André Vinícius Gonçalves, eu sou doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Mineração de Texto Aplicada do professor Dr. Moisés Lima Dutra. O tema do meu trabalho é o Word2Vec e seus desdobramentos. O Word2Vec é uma técnica de processamento de linguagem natural que, por si, está relacionado com a mineração de texto. Ela busca uma representação vetorial de palavras de um texto, ou seja, a conversão da estrutura de texto em uma representação vetorial, numérica, que represente essas palavras. E a partir daí é capaz de identificar similaridade entre elas. O Word2Vec é uma técnica que utiliza do método de redes neurais artificiais para aprender a associação entre os tokens do corpus. A rede neural, as redes neurais artificiais em si, é um método computacional supervisionado que, a partir de uma base de dados que descreve um determinado ambiente, ela é capaz de aprender sobre ele. O seu funcionamento se divide basicamente entre duas etapas. A primeira etapa, que é a etapa de treinamento, que através de um conjunto de dados em que se tem o mapeamento das entradas e a saída, a rede ajusta os seus pesos, que são suas configurações internas, para produzir o resultado esperado. A segunda etapa das redes neurais é a etapa de predição, que a partir dessa base de dados em que ela já foi treinada e os pesos já estão ajustados, a rede é capaz de fazer uma estimativa dessa saída, de uma saída desconhecida, a partir de novos dados de entrada. No contexto da mineração de texto, a base de dados utilizada para se realizar o treinamento é construída a partir de um corpus de N documentos, e dependendo da dimensão do sistema, pode ser até de um conjunto de corpos que é definido como corpora. Então, como exemplo, se as palavras pai e filho aparecem em contextos similares, elas terão representações mais próximas dentro do espaço vetorial. Algo a se ressaltar é que no Word2Vec, cada palavra possui uma única representação no espaço, que leva em consideração o contexto em que houve o treinamento. Então, palavras que possuem diversos sentidos, elas terão apenas uma única representação no espaço vetorial. Abaixo eu coloco aqui um exemplo de algumas palavras representadas num espaço, e algumas palavras possuem uma aproximação, como é o caso, por exemplo, de ônibus, carro e trem, comparado com outras palavras aqui do corpus que foi utilizado para treinamento. Essas representações numéricas a qual eu me referi, ela é conhecida como Word Embeddings. Então, a estrutura que vai definir a representação de uma palavra, ela é definida em N dimensões. Então, uma determinada palavra, ela possui um valor que vai identificar se ela está mais próxima daquela característica ou não. No caso da palavra, por exemplo, de rainha, ela tem uma proximidade com o gênero feminino e um distanciamento com o gênero masculino. Ela tem uma representação numérica para tal característica. E cada uma das palavras vai possuir um determinado valor dentre essa característica ou dentre as características que possui essa estrutura de dados. Os modelos de espaço vetorial, eles têm sido utilizados na semântica distributiva desde 1990. Então, vários modelos numéricos foram desenvolvidos para estimar a representação das palavras, como é o caso do LDA e do LSA. O termo Word Embeddings foi originalmente criado por um cientista da computação canadense em 2003, através de um modelo de linguagem neural. Somente em 2008
que outros dois cientistas, Colbert e Weston, que foram os primeiros a demonstrar o poder das Word Embeddings pré-treinadas. Então eles criaram uma arquitetura de rede neural que é utilizada em muitas abordagens até hoje. Em 2013 é que foi desenvolvido o Word2Vec por uma equipe de pesquisadores em um projeto da Google liderado pelo cientista tcheco da computação Thomas Michalov. Um ano depois, Michalov, em parceria com um outro cientista, conseguiu criar um outro método denominado de Doc2Vec que permite vetorizar um documento e aí extrapola a questão apenas da representação das palavras, e esse método permite a vetorização de frases, parágrafos e etc. O Word2Vec ele pode ser aplicado sobre duas arquiteturas. Uma delas é a Continuous Bag of Words e a outra arquitetura é SkipGram. Ambas têm o mesmo objetivo, que é fazer o treinamento ou a representação dessas palavras em uma representação numérica. Então, dado uma base de treinamento, uma base textual de treinamento, é preciso definir quantos termos serão observados. Esses termos eles são definidos pelos termos antecedentes e os termos precedentes. Então, nesse exemplo em que se tem uma frase, para cada palavra é avaliado os termos antecedentes e os termos precedentes que fazem relação com essa palavra. Então, a palavra is, ela tem dois termos que têm relação antecedente e dois termos que têm relação precedentes. E esse processo ele é repetido para cada uma das palavras, observando a relação dessa palavra com os seus termos. Na arquitetura Symbol, esses termos antecedentes e precedentes eles são utilizados como as variáveis de entrada do modelo, e a saída vai ser a palavra-alvo. Na arquitetura SkipGram, a palavra-alvo ela é utilizada como entrada, e a saída vão ser os termos antecedentes e os termos precedentes, que são os termos que fazem relação com essa determinada palavra. A arquitetura Symbol prevê a probabilidade de uma palavra ocorrer, dadas as palavras ao seu redor. Então, um exemplo, they live at home, cada uma dessas palavras vão ser identificadas e codificadas unicamente através de uma codificação binária, e essas palavras, e cada uma dessas palavras vão ser observadas as suas palavras antecedentes e as suas palavras precedentes. Nesse exemplo aqui embaixo, a palavra observada é live. Então ela tem como as palavras antecedentes they e at. Então essas duas palavras elas são utilizadas como entrada, e com a saída vai ter a própria palavra live. Na arquitetura SkipGram, prevê as palavras do contexto de origem dado uma palavra central. Então, no exemplo they live at home, no mesmo exemplo, as palavras serão codificadas serão utilizadas na entrada do modelo. Então, no mesmo exemplo, a palavra live vai ser a palavra alvo, e essa palavra terá como saída a palavra they, que é o termo antecedente, e o outro termo que vai ter como saída vai ser a palavra at, que é o termo precedente. O Word2Vec ele tem a capacidade, como eu já mencionei, de identificar a similaridade entre as palavras. Então essa é uma medida bastante importante para dimensionar a relação entre dois tokens. Então, dentre algumas medidas de similaridade, uma delas que é bastante utilizada é a distância euclidiana, que é a distância entre dois pontos.
e que ela vai medir, e ela tem a capacidade de medir a relação entre essas duas palavras. Então, essa métrica ela vai produzir sempre um número não negativo, e ela tem a característica de quanto maior for a distância entre as palavras, menor vai ser a similaridade entre elas. Uma outra medida de similaridade é a similaridade de cosseno, que avalia o valor do cosseno do ângulo entre dois vetores. Nesse caso, considera a inclinação da origem até o ponto que é a representação da palavra. Então, o valor dessa métrica vai estar sempre entre menos 1 e 1, e diferente da distância euclidiana, quanto maior o valor do cosseno do ângulo, maior vai ser a similaridade entre as palavras. O Word2Vec ele tem inúmeras aplicações. Eu destaquei algumas aplicações que são aplicações que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso cotidiano de uso de tecnologia. Uma delas é a sugestão de termos para complemento de frases. Muitas vezes nos deparamos com essa possibilidade em aplicativos, em e-mails, e é uma aplicação bastante presente no nosso dia a dia. Uma outra aplicação do Word2Vec, como eu mencionei, é a análise de similaridade semântica. Essa análise de similaridade ela contribui bastante para os tradutores, como por exemplo o Google Tradutor, que utiliza o Word2Vec. Uma outra aplicação do Word2Vec é a classificação de textos e documentos. E aí se vai a extensão do Word2Vec para o Doc2Vec, que permite fazer a representação vetorial numérica de textos, documentos, frases, parágrafos, e a partir disso consegue fazer a classificação. Pode ser a classificação de polaridade, pode ser a classificação em algum tipo de nomenclatura específica. E uma outra aplicação é o Intelligent Word Embeddings, que vai combinar a técnica de Word2Vec com o mapeamento de um dicionário semântico. E aí vai tratar questões de ambiguidade do estilo narrativo, variações linguísticas que se tem em relação aos termos ao longo do tempo, aos termos em relação à regionalização e até mesmo de pessoas para pessoas. E também o uso de frases não gramaticais. No desenvolvimento, eu enumerei alguns frameworks que são utilizados nas principais linguagens de programação. E aqui eu destaco o Gsim, que é um framework que está disponível na linguagem Python, que permite fazer treinamento e a vetorização das palavras, as representações numéricas das palavras, dado um corpus ou um corpora. E ele também permite a utilização de uma base de dados que já foi treinada, já foi salva em outro ambiente, a reutilização nesse próprio ambiente. Então, além do Python, tem outras linguagens como o R, o Java e o C#, que também tem suas implementações do Word2Vec. Apesar de ter sido criado na língua inglesa, o Word2Vec tem essa possibilidade de se estender a outras línguas, e na língua portuguesa eu encontrei um núcleo interinstitucional de linguística computacional da USP, que faz um trabalho desde 1993 nesta área, que reuniu diversos corpos, formando uma base de dados extremamente robusta, com mais de 1,4 bilhões de tokens, que considera gêneros do tipo informativa, enciclopédias, textos literários,
textos de ciências, textos didáticos, e que possui essa base de dados com a representação de uma grande quantidade de palavras. Essa base de dados ela pode ser baixada e pode ser utilizada, e a partir daí você tem a representação numérica de diversas palavras da língua portuguesa, e daí pode-se fazer algumas aplicações conforme eu já descrevi. Como a disciplina é uma disciplina de mineração de texto aplicada, eu resolvi colocar aqui na minha apresentação algumas implementações que vão ao encontro dos conceitos aqui apresentados. Então eu vou apresentar no Google Colab algumas implementações, algumas operações que foram descritas na apresentação, que vão ilustrar um pouquinho melhor de como funciona o Word2Vec. Eu desenvolvi 2 scripts que utilizaram os conceitos apresentados. O primeiro script, ele tem por objetivo gerar a representação vetorial numérica das palavras baseada em um corpus da língua inglesa. Para isso, foi baixado o arquivo do corpus através do comando wget e descompactado por meio do unzip. Através desses 2 comandos, os arquivos foram gerados localmente no ambiente de execução e serviram como a base de treinamento. Foi utilizado o Word2Vec do framework Gsim como ferramenta, como instrumento para a geração da representação das palavras. As sentenças elas foram geradas por meio do corpus. Essas sentenças elas estão relacionadas com os termos antecedentes e precedentes de cada uma das palavras, ou seja, suas relações no texto. E a partir delas foi criado o modelo, considerando também uma estrutura de 200 posições para a representação da palavra na arquitetura skipgram. Esse parâmetro SG define o tipo de arquitetura, é 0 para skipgram e 1 para Symbol. A partir disso, o modelo foi um modelo criado com 71.290 tokens, cada token sendo representado por um array de 200 posições. Então, a partir do modelo criado, é possível consultar a representação de uma palavra. Como se trata de um corpus da língua inglesa, vou colocar uma palavra em inglês, woman, e daí essa palavra ela é representada por um array de 200 posições, e cada uma delas possui um valor numérico que a define. Uma possibilidade do modelo é encontrar palavras similares através da função mostSimilar. Essa função ela tem 2 características bastante importantes, que uma são as palavras que estão relacionadas com aquela que se deseja buscar, e a outra com as palavras que são contrárias. No exemplo aqui específico, eu defini a palavra woman e a palavra king como características positivas, e a palavra man com característica negativa. Então, executando esse determinado exemplo, o sistema ele retorna a palavra queen, que é a palavra mais similar para este exemplo. O segundo script ele leva em consideração o repositório de Word Embeddings do NILC, que é um repositório bastante robusto de representação de palavras da língua portuguesa e considera corpos de diferentes gêneros. Ele possui a representação da arquitetura tanto do Symbol quanto do skipgram
para o Word2Vec. E além disso, possui diferentes dimensões. No script, eu utilizei o Symbol com a representação de 50 posições para cada palavra. Então foi importado o módulo para a representação dessas palavras, também do framework Gsim. Esse modelo foi carregado através desse arquivo. Esse arquivo possui uma estrutura CSV, semelhante a uma estrutura CSV, em que cada palavra ela tem a sua representação. Então é possível consultar essas palavras ela tem a sua representação, e daí é possível calcular similaridade, conforme eu coloquei na apresentação. Você tem a distância euclidiana como a métrica de similaridade. Então eu coloquei dois exemplos aqui para calcular a similaridade através da distância euclidiana de mulher e rainha e mulher e abacate. Então a execução desse comando, ele vai retornar que a distância euclidiana de mulher e rainha ela é menor do que mulher e abacate, o que vai ao encontro do que eu expliquei na aula, que quanto menor é essa distância, maior é a similaridade. Um outro exemplo de métrica é a similaridade dos cossenos. Coloquei também aqui dois exemplos, que é mulher e rainha da mesma forma, e mulher e abacate, para ser avaliado a similaridade dos cossenos. O valor do cosseno do ângulo entre mulher e rainha é maior do que o cosseno de mulher e abacate, o que mostra que a similaridade do cosseno é um pouco diferente da similaridade euclidiana, em que quanto maior o cosseno do ângulo, maior a similaridade entre as palavras. E por fim, seguindo a analogia do script anterior, eu utilizei a most similar para procurar uma palavra com a característica positiva de homem, rainha e governante, e com a característica negativa da palavra mulher. Então, executando esse tipo de comando, o sistema acabou retornando a palavra monarca como a palavra mais similar para esse determinado exemplo. Então eu deixo aqui esses exemplos práticos. Caso tenha dúvidas, pode postá-las nos comentários. Também vou disponibilizar os scripts para que vocês possam fazer testes e experimentos. No mais é isso. Pois bem, depois de exemplificado os conceitos teóricos, eu encerro aqui minha apresentação, deixo aqui as referências. Vou deixar na descrição do vídeo também o link dos códigos do Google Colab, caso vocês queiram testar algumas dessas possibilidades ou fazer alguns experimentos que vocês queiram. Forte abraço a todos, colegas, e até mais. Muito obrigado.